Se Mano Menezes, técnico do Inter, se acha no direito de dizer que a imprensa está de conversinha mole para agitar o ambiente, me permito imaginar que as palestras do técnico do Inter também têm sido através de uma conversinha mole. Eu acho que efetivamente o que agita o ambiente do Internacional não é esta conversa mole, como diagnosticou o técnico do Inter na sua entrevista coletiva tensa e que ele mostra estar pressionado ontem após o empate do Inter contra o Independente Medellín. O que agita o ambiente do Inter é você jogar, por exemplo, 3 vezes contra o Caxias e não ganhar nenhuma. O que agita o ambiente do Inter é você sequer chegar na final do campeonatinho da aldeia. Outra lembrança, o que agita o ambiente do Inter é deixar um dos melhores jogadores do time sentadinho no banco de reservas. Mano foi blindar o grupo de jogadores e escancarou que hoje é um técnico tenso e pressionado. Boa tarde a todos vocês sintonizados na TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul, na nossa live do YouTube, onde está a nossa enquete interativa. Vá lá, aba Comunidades, vote e faça conosco esta edição dos Donos da Bola. Por que Mano Menezes não consegue fazer o Internacional repetir 2022 em 2023? 3 alternativas. Bateu no teto o time. Falta elenco ou o time está no caminho certo, uma terceira via? JB, eu vou começar contigo, analisando a estreia colorada ontem em Medellín, na Libertadores da América. Olha, Meneghete, para mim 2 jogadores, o Inter não jogou bem, o Inter foi um retrato do gauchão, e a verdade é que nós todos nos iludimos achando que, não, na Libertadores as coisas vão ser diferentes, e era óbvio que não seria diferente do que estava acontecendo no Campeonato Gaúcho, animicamente, taticamente e tecnicamente. A partir de então, tem 2 jogadores que comprometem. Luiz Adriano tem 2 chances maravilhosas no primeiro tempo para marcar e ele compromete ao não marcar. E Kehler falha numa bola que não era para sair, num erro grosso de saída, e o Internacional toma 1-0. O Inter, jogou bem, para mim eu espero muito mais, jogou bem perto do que a gente estava acostumado, mas a nossa régua de atuação era desse tamanho, então a gente está se contentando com alguma coisa melhor. O único para mim que está jogando muita bola é o Alan Patrick, de resto tem coisas que são inexplicáveis. Inter perdendo o jogo, tem uma falta cavada pelo Pedro Henrique, que aliás, olha que surpresa, né, Mano Menezes? O Pedro Henrique entrou e melhorou o time, eu jamais imaginaria que isso fosse acontecer. E aí a falta acontece a 2 palmos da área, quem vai bater? Tauelara ou Alan Patrick? E bate o Tauelara. Isso é meio que inexplicável no Internacional, um detalhe, eu sei, mas é um tanto quanto inexplicável, a gente fica atônito e sem palavras. E aí, quem vai resolver é um garoto. E sabe quantos minutos tinha o Luca até essa partida? 53 minutos de jogo. Na temporada, o Luca tinha jogado 53 minutos apenas. Ele chegou lá quando não estava pronto e foi para a fogueira. Por sorte deu certo, mas mesmo assim é irresponsabilidade do cidadão Mano Menezes. Fabiano Baldassi, quero te ouvir. A questão não é o jogar bem, não jogar bem. A questão é não ter encontrado soluções mais uma vez. O Inter não fez uma má partida. Não fez uma má partida. Aliás, o primeiro tempo do Internacional foi muito bom. Muito bom o primeiro tempo, com quase tudo que eu quero do time do Inter. Poucos riscos defensivos, boa transição de meio campo concatenado, jogadas pelos 2 lados, jogadores se encontrando, um atravessando para um lado, para o outro, a bola acontecendo, criando chances de gol, mas aí entra o problema. O seu Luiz Adriano perde 2 gols feitos, que não pode perder. Aí entra a efetividade. Mas o primeiro tempo indicava coisas bem legais para o Internacional. No segundo tempo também era natural que o adversário mudasse de postura, avançasse as linhas, o Inter não conseguiu ter mais os mesmos espaços que tinha, e faz parte do processo. O Inter não foi envolvido pelo Independiente em nenhum momento do jogo. Em nenhum momento do jogo o Independiente foi melhor que o Inter. O Inter piorou no segundo tempo. O gol do adversário não foi feito pelo adversário, foi feito pelo Kehler. Mas a grande questão desta partida, que eu não considerei ruim do Internacional, é que mais uma vez não encontrou soluções. Mais uma vez, como aconteceu contra o Caxias, tem que ouvir o discurso de que merecíamos a vitória, mas não venceu. E o Inter tem alguns jogadores que merecem neste momento não só serem contestados, como eu acho que tem que sair do time. O Luiz Adriano não entregou nada até agora no Internacional e ontem comprometeu. Por que eu não posso dar uma chance para esse menino que brigou por um prato de comida ontem e que tem que dar metade do gol para ele?
O que o Depena está fazendo no time titular do Inter? Se não joga bem desde que começou o ano, hein? Não tem mais dúvida nenhuma de onde vai entrar o Arangues no time do Inter, né? Depena, banquinho pra ti. Então tem jogador... O Kehler. A sequência de falhas do Kehler. O Daniel estava crucificado em praça pública com essa sequência no ano passado. Então deu. Tem que repensar muita coisa sobre titularidade. E o Mano Menezes é culpado por não ter feito o Inter jogar e encontrar soluções ainda em 2023. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. O Internacional hoje é uma grande incoerência. Observem bem. O Internacional jogou ontem o que vem jogando em 23. Não jogou bem, como disse o Baldasso. E nem foi um pavor, como pode se sugerir. O Internacional foi o mesmo. Ele tem rompantes. Então ontem foram 25 minutos, né? Contra o Caxias, em 3 empates, teve 2 tempos, né? Um em especial aqui no Beira-Rio, que deu Mandrake depois no segundo tempo. E é isso. O Internacional é isso. Agora, onde é que está a incoerência? O técnico do Internacional, Mano Menezes, está querendo, e aí colocando junto os jogadores agora, desconsiderar comparações. Não! Aquilo é passado, nós estamos em 23. Pois é inacreditável, porque durante toda a temporada que está iniciando, Mano Menezes diversas vezes usou a comparação de 22 para atenuar os maus resultados. Uma hora dizendo que até o Campeonato Gaúcho, como característica, era ruim, né, para reprisar as situações anteriores. Depois fez voltar um centroavante de ofício, porque, segundo o próprio, era o esquema que tinha dado certo. Então, como é que não tem comparação? Como é que vamos esquecer? Isso aí é discurso pontual, tá? Para tentar explicar o inexplicável. O fato é, Meneghetti, que o Internacional é uma repetição dos velhos problemas de uma temporada que começou ruim e que ontem, no dia do aniversário do clube... Isso é o que menos interessa, estava aqui. Não teve nenhuma diferença. O Inter não foi diferente. Ribeiro, desculpa, Ribeiro. Eu vou discordar de ti, vou dar argumento, eu não quero que o Internacional jogando bem no seu aniversário, que daí vai ser no aniversário, aí tem o aniversário de Beira-Rio amanhã, é o legítimo dia do aniversário que tu quer. Eu quero o Internacional coerente, como tá usando o teu termo da incoerência. Antes do César, eu quero dizer o seguinte, eu espero do Mano Menezes mais atitude e iniciativa, não nas entrevistas pós-jogo, daqui a pouco a gente vai esmiuçar mais isso, mas para fazer as mudanças necessárias no time. O Luiz Adriano, por exemplo, ontem, ele perdeu todas as oportunidades ele desperdiçou. E em quase todos os lances, sabe onde é que ele estava? Em condição de impedimento. Em quase todos os lances. O que é isso? Jogador que não está focado, que não está ligado no jogo. Ontem era o jogo típico para o alemão, né? Era o jogo da vitória física. Ontem era o jogo, pena que estava suspenso. Era o jogo para o alemão. Tanto é que o Luca, como é que o Inter constrói o gol? A vitória pessoal e física do Luca lá na bandeirinha de escanteio, numa bola que era perdida. O Depena será titular, é o quê? Contratual? O que está acontecendo com o Depena que falta da comissão técnica e do treinador uma posição firme para retirá-lo do time? O questionamento sobre o Kehler, falhou no gol. Eu até acho que ele não tem que sair por conta dessa falha, mas tem que ser olhado isso com a devida atenção. Ele tomou um gol no Granal que a gente debateu aqui, há quem acha que ele falhou, que é o meu caso, acho que é o Ribeiro que defendeu que ele não falhou, ontem falhou o Kehler. E o mercado, que também até fazia um bom primeiro tempo, a exemplo do time do Internacional. Então eu espero que Mano Menezes tome todas as decisões para que o Inter mude e volte a ser competitivo, César. Meneghetti, vou discordar de todos vocês. Coisa boa. De todos vocês. Me agrada, me gusta. O Internacional acertou o time ontem. O Inter fez um primeiro tempo que não tinha feito ainda. É preciso sempre dizer, o Inter jogou Libertadores da América ontem. Contra um time a 1.500 metros de altitude. Puxa vida. E o Inter correu. No primeiro tempo o Inter é dominador total das ações, em cima da organização do seu meio-campo. O Johnny foi bem ontem. Foi bem. Wanderson foi bem ontem. Muito bem, Nossa, eu diria. Errou o gol. O gol do Alan Patrick é uma finalização errada dele. O Wanderson fez um belo. Gente, o primeiro tempo do Wanderson foi sublime. O Wanderson foi mediano. Ele fez metade do trabalho. Ele fazia bem a jogada na hora de finalizar, ele errou. Não me serve. Ele fez a metade do trabalho, porque outra metade quem tem que fazer é o Luiz Adriano. Quem tem que fazer é o Luiz Adriano. Não descarta que ele teve uma chance que ele abre para bater, ele finaliza e ele chuta no goleiro, chuta fraco, tá bom, mas um chute de fora da área, mas assim, no gol.
É uma bola cruzada que ele é atacante, velho. Ele tem que fazer, a gente tem que começar a cobrar. O cara tem 30 gols na vida. O Wanderson fez um ótimo jogo. O Inter acertou o time. Acertou. Pode apostar esse time de ontem vai chegar aqui na semana que vem, na outra semana contra os adversários que tiver e vai ganhar bem os jogos. Mas vem cá, César, CSA e Metropolitano. Vocês estão... Não, tudo bem, mas... Vamos ver esse time contra o Fortaleza, aí é um parâmetro bom. Eu acho que nem joga, talvez, esse time, em razão do calendário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse time acertou. Não pode jogar uma vez por semana? Tá? Eu acho que aí a gente pode ter as opções, eu quero discutir com vocês. Mas eu quero colocar pontualmente isso, porque é difícil estrear em Libertadores, é difícil jogar fora de casa na Colômbia, é difícil ganhar dos caras, seria um crime o Inter perder o jogo. O gol, até vou te dizer, tá? O gol é meio por acaso, porque erra o zagueiro, se o zagueiro dá um tapinha para lateral, não é gol. Então, mas o gol é outra circunstância. E o gol que o Inter leva, que tem uma culpa, tem um erro grosseiro do goleiro, é um pouco reflexo da defesa do Inter. Porque o Inter tem vazado na bola aérea, o Inter tem permitido a bola aérea e claramente o goleiro sai assustado naquele lance ali para tentar tirar, porque os zagueiros do Inter não têm ido bem na bola aérea e a gente tem visto isso em outros jogos. Então, também é resultado da bola aérea do Inter que tem machucado. Mas eu penso que o resultado de ontem é ótimo, excepcional para o Inter, e o que mais me impressionou ontem, eu esperava uma derrota boa do Inter, foi a atuação. O Inter faz uma atuação que não tinha feito nessa temporada. Eu diria um amigo meu chamado de CCD, que o jogo tem 90 minutos, tá? Não dá pra jogar só 45. O Grêmio jogou 45 lá no Colosso da Lagoa e perdeu o jogo. Nós podemos entrar nessa discussão, que são as opções do banco de reservas, porque o Inter piora no segundo tempo quando mexe no time. O Inter piora, não melhora, como disse o JB. O Inter piora. Não, o Inter piora no intervalo do jogo, César. Não mexeu no time ainda. Só pra Tomou te avisar, 7 minutos. Se eu usei esse termo melhora... Melhora com o Pedro Henrique. Não, o Pedro Henrique melhora o time. Eu só disse isso. Pedro Henrique fora do time do Internacional O Pedro Henrique deve ter contrato alto. Deve ter no contrato dele. Se ele começar jogando, ele ganha 1 milhão por mês. Vou te dizer, tá? Ele tem que ser reserva e ele vai ser sempre um jogador muito importante. Não. Ele vai ser sempre muito importante aos 20 minutos do segundo tempo. Tá bem. Vamos reduzir o contrato dele, né? Vai jogar só 25 minutos, então vamos reduzir. Vai salvar várias vezes, como quase salvou. Joga só 25 minutos. Paga um quarto do salário. Isso aí. Bom, Tiger Junk, vamos começar com o Mano Menezes aí sobre o jogo. Já que a gente tá falando do jogo, daqui a pouco a gente entra na engresilha que o Mano criou com a imprensa. Tudo bem, Tiger Junk? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui. Vou dar um relato de bastidor, tá? Lá de Medellín. O Inter entende que deveria ter comemorado mais o empate, porque o empate na avaliação interna do Internacional é um bom resultado contra o Independiente de Medellín em um jogo considerado difícil lá na Colômbia. O Mano Menezes, na fala ontem na entrevista coletiva, nessa parte que a gente separou, aborda um pouco isso, porque ele valoriza o resultado do Internacional fora de casa. E a gente ouve agora o técnico colorado. A equipe jogou bem e por isso, no mínimo, leva um empate daqui. Poderia, ao meu ver, levar uma vitória. Mas é bom ter uma boa dose de humildade, a gente tem que saber valorizar as pequenas coisas, nesse caso 1 ponto, para saber e merecer o que vai acontecer melhor ali na frente, eu tenho certeza absoluta. Empatar na primeira rodada fora de casa significa que contra esse adversário, especificamente, você já leva uma condição melhor para o jogo da volta depois na sua casa. Vou combinar com o Paulinho aqui. Eu acho, Paulinho, que a gente deveria, inclusive, agora colocar um outro trecho do Mano para a gente poder analisar a entrevista coletiva. Me dá o ok no ponto se eu posso chamar o Tiger. Então, vou te chamar aí, Tiger, para tu colocar o outro trecho da coletiva do Mano, que foi tensa ontem na relação com a reportagem. Diga lá, Tiger. Foi uma entrevista bélica, Meneghetti. E é bom que se diga, ela começou a ser bélica já na primeira resposta do Mano Menezes, onde o Mano Menezes acusa a imprensa de ser repetitiva nas perguntas. E a pergunta, ela foi feita pelo Eduardo Cabarto, da Rádio Gaúcha, foi sobre o Inter estar sendo um pouco repetitivo dentro de campo e perguntou por que o Pedro Henrique começou no banco de reservas. A gente ouve o técnico Mano Menezes nesse embate com a imprensa, nesse embate ontem em uma entrevista coletiva bélica em Medellín, na Colômbia. Eu acho que quem está um pouco repetitivo são vocês, né? Sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos questionamentos. Eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores. É um jogo difícil sempre você jogar aqui.
Penso que a equipe iniciou o jogo muito bem, com a formação escolhida para iniciar o jogo. Acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, mesmo os mal-humorados, mesmo os que têm outras preferências, pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo, controlou o jogo, teve chances. E isso é mérito de todos os jogadores, né? É mérito daquilo que acreditamos que estamos fazendo bem. Tagor, tem mais um trecho aí, né? Isso, porque na sequência o Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, voltou a questionar Mano Menezes sobre os problemas da equipe e perguntou sobre a troca da preparação física, se ela está afetando de alguma forma o time. Então tu está sendo incoerente. Se o Inter teve uma resposta forte, que merecia no mínimo até ter vencido o jogo, então o Inter foi intenso. Então o Inter teve qualidade. Bom, meu filho, mas o ano passado virou em dezembro. Acabou. Você sabe que o River tomou 3 do The Strongest hoje na Bolívia? Altitude. Pois é. Se a gente tomasse 3, tu não ia falar que era altitude, tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que não tinha aquilo. Para os outros é altitude. Para nós é só problema. Não tem. O Inter está fazendo um início de Libertadores. É isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora não vamos aceitar essas conversinhas mole que fica circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode mudar de ambiente, que no Inter não vai dar certo. E depois dessa resposta do Mano, o Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes, fez uma pergunta ao técnico Mano Menezes, um pouco mais dura. E a resposta foi a seguinte, a gente ouve a pergunta e também a resposta. Você fala que as perguntas são repetidas, talvez porque os problemas também sejam repetidos. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a sua parcela de culpa para que muitos desses problemas apareçam e as perguntas talvez sejam repetidas sobre estes problemas. A parcela sempre é do treinador. Só isso? É isso que tu criou aqui. Bom, pouco me interessa se é técnico do Inter, do Grêmio, se é Renato, se é Mano, se é Tite, se é Jürgen Klopp, na minha opinião, o melhor do mundo, quem quer que seja. Ancelotti, a minha régua é a mesma para medir. E o Mano Menezes foi mal ontem. E ele chamou a atenção para a entrevista coletiva. Porque o treinador está ali para responder as perguntas que lhe são feitas. Mas no momento em que o Mano responde desta forma, falando em conversinha mole, ou ele não estava preparado para a cobrança, ou o ambiente do vestiário do Internacional é efetivamente pressionado e ele, ao tentar blindar o grupo, escancarou isso. O Mano não tem esse direito, na minha opinião, de falar em conversinha mole. A imprensa do Rio Grande do Sul é séria. A imprensa do Rio Grande do Sul faz as perguntas que devem ser feitas. E não dá para imaginar que o Internacional começou ontem. Vamos avaliar aqui, a partir do apito final, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Não mesmo. A imprensa que estava lá cobrindo o Internacional é a mesma que cobriu e acompanhou o fracasso do Internacional no Campeonato Gaúcho. É a mesma que viu o Inter jogar 3 vezes com o Caxias, não ganhar nenhuma vez. É a mesma que vê erros do técnico. E isso vale para Mano Menezes ou quem quer que ocupe esse cargo. Baldasso, quero te ouvir. O Mano foi muito mal na coletiva e não só o Mano, tá? Os repórteres que estavam lá passaram bastidores importantes dos dirigentes que estavam no entorno e que também se mostraram estupefatos com o fato de que a imprensa não estivesse ali fazendo uma celebração para um jogo fora de casa que o Inter poderia até ter vencido. Só que, na verdade, a cobrança neste momento, absolutamente justa nas perguntas dos repórteres, é o que a gente ouve nas ruas todos os dias de todos os colorados. Não tem um dia que eu não encontre um colorado em 2023 e hoje já aconteceu que não me pergunte, Baldasso, é o mesmo time. Todo mundo lá levantou a bandeira que tinha conseguido manter o time do ano passado e não repete o ano passado. Por que isso acontece? O que o repórter faz? Transfere essa pergunta para o Mano Menezes. O Mano erra ao ficar bravo com isso e ele tem que admitir que esta é a cobrança que vai ir em cima dele neste momento, porque o técnico também é o mesmo. O técnico que não dá neste ano soluções que dava no ano passado é o mesmo. O Internacional caiu prematuramente num campeonato gaúcho, em que na final, e provavelmente vai ser campeão, tem um Grêmio que veio da Série B e se remontou no mês e meio. E o Inter era um time pronto. Eu vou repetir, o time pronto. Nós repetimos isso exaustivamente todo final de 2022. O Inter começa 2023 pronto. Isso não é pronto. O que desaprontou no processo? Onde o Mano Menezes perdeu a mão? Desculpa, Mano, mas todos os dias e todas as vezes que o Inter não encontrar soluções, tu vai ser cobrado por isso.
Fala, Ribeiro. Eu gostaria de falar ao presidente Alessandro Barcelos. Ele está no voo, imagino, nesse momento. Mas né? ele... Não, Vai o ver. Inter voltou em voo fretado. Mas Acho saía de que manhã. voltou antes, não? Mas saía de manhã. Saía cedo da manhã. Mudou e saiu da manhã. Bom, Tiger, diga lá, quando é que chega o Inter? O presidente está no saguão do aeroporto neste momento. eu também. Tá vendo pelo YouTube. O Inter está saindo de lá. Tá vendo pelo YouTube. Então, assim, ó, presidente, tem algo muito perigoso. Muito perigoso. E o senhor é o mandatário. É o senhor é que vai ditar as regras. O Internacional não pode normalizar fracassos. Assim, ó, vamos acompanhar. O Internacional comemorou muito o vice-campeonato brasileiro. O que, na minha opinião, foi um exagero, porque o Inter não ganhou nada. Aliás, a sua gestão não ganhou nada ainda. O Internacional tentou normalizar, entre aspas, o que aconteceu aqui no Beira-Rio, quando o seu treinador disse que o Inter massacrou o Caxias. E o que aconteceu foi algo fora da ordem. Aliás, no Grenal, o Internacional normalizou, porque imagina, tomou um gol, né, dos acréscimos e tal, e tomou um vareio do Grêmio. E o Internacional está normalizando pequenos fracassos ou grandes fracassos, e isso aí, para a grandeza do Internacional, é um tiro, Meneghetti. Não pode acontecer. Então, assim, o que disse o Baldassi, que ocorreu nos bastidores, o Inter tem que comemorar o empate com o Independente de Medellín, o 10º colocado no Campeonato Colombiano. Presidente, cuidado, porque daqui a pouco o Internacional vai normalizar todos os fracassos de uma temporada. Fala, César. O Inter não fracassou ontem. O Inter não fracassa Mas não ontem. encontrou solução. Não, César. mas tudo bem, gente, Não mas encontrou solução. ontem, eu vou mais longe, tá? O Inter classificou ontem. Mas O Inter classificou. Não é o o grupo do Internacional. Mas não é César. nada é óbvio, Ribeiro. Então, Nada é assim, óbvio. Viu? Tu estás diminuindo o Não é Internacional. diminuir, não estou deixa eu diminuindo comentar, Ribeiro, por nada. favor. Não estou diminuindo nada. O Inter classificou ontem. Eu disse 2 mata-matas. Mata-mata contra o Nacional ganhou ontem fora de casa do time que é o time mais fraco do grupo, Nacional. Todos vão ganhar. Qual é o mata-mata? O mata-mata contra o Nacional e o mata-mata contra o Independiente de Medellín. Não é fácil jogar em Medellín, Ribeiro, tu já estivesse lá. Sim, eu sei. Tá? Eu sei Tu que já conheço. foi lá. Eu já fui lá, é um horror jogar lá. Aí o Inter o Inter classificou ontem. O Inter ontem classificou para a segunda fase da Libertadores. Eu quero te porque dizer- no mata-mata contra essa equipe de Medellín, o jogo fora 1-1, cara. Isso aí, tá aí, ó. Tá aí. Exatamente isso. Qual é a estatística? O Qual é? Inter é um clube maravilhoso, né? É o campeão do mundo. É, campeão do mundo. Campeão do mundo. Tu sabe Tá. qual é o histórico de estreias do Inter na Libertadores? Isso aí não conta. Ah, não conta. Por que não Porque nós conta? estamos O analisando Inter, tu acabou de momento do dizer, o Inter é o campeão do mundo. É. Então, e conta Então- o campeão do mundo para jogar em Tá, mas Medellín? César, Não, César. para. Conta para analisar a grandeza. Para com isso, é Ontem foi difícil a 15ª ligar. estreia do Inter, só tem 3 vitórias É, com o Pires. também. pelo Então fora. tá. Vamos ouvir o JB, É só Ribeiro. para terminar, então. Então termina, por favor. É exatamente essa diferença do nosso ponto de vista. Tu está analisando que o Inter classificou. O Inter tem que disputar o título, César! Tá, Com essa vamos lá. bola Tem não que- ganha! Tem que Vamos classificar lá, antes. JB. Evidentemente é a minha visão, mas eu só não concordo com isso assim. Ah, não, empatou, das outras vezes também empatou. Sim, várias vezes empatou e ganhou, várias vezes empatou e ganhou a competição, várias vezes empatou e perdeu a competição. Tu pode olhar por qualquer lado. Várias vezes o Inter também estreou vencendo a Libertadores e caiu nas oitavas de final. Então não tem muita lógica pra mim, mas tudo bem. Isso é meio superstição. Ah, mas empatou em 1-1 das outras vezes que ganhou 2006, Quando foi 2010. campeão, parece que estreou com um gol de lateral direito. Alguém É, disse isso aí, as duas. Não, o Jorge Wagner e o. Não, Jorge não, Wagner, não, o Ceará e depois foi o Ney. Ney. Então, tá bom, beleza. Aí o Bustos deixou na mão, então. É, isso, né? faltou um busto, faltou um busto ali. Aliás, esse é outro, tá? Ô, Esse tá é deixando outro. na mão. Vamos lá, JB. Manda. Eu acredito na evolução do ser humano. Eu acredito. Tem coisas que eu fiz há 5 anos atrás que eu me arrependo e que eu sei que eu evoluí e imagino que daqui a alguns anos eu também vou estar Ó, melhor do que estou o teu hoje. negócio é o seguinte, tu esqueceu os erros antigos para cometer novos erros agora. É Exatamente, isso aí. perfeito, perfeito. Então, assim, eu acredito na evolução do humano. E eu acho que o humano pode ter evoluído numa situação de não ter uma relação tão... O Baldasso, ontem eu estava vendo a tua live, Baldasso, muito boa, por sinal, e lá pelas tantas, o Baldasso disse assim, foi a coletiva mais áspera do Mano Menezes. Só que assim, ó, eu não quero ser definitivo, dizendo que o Mano era toda uma roupagem criada pela Camila Menezes e que aquele não era o Mano verdadeiro,
Mas esse é o Mano de antes, entendeu? Esse Mano áspero, que foi a palavra que tu usaste ontem na tua live, Baldasso, que eu achei muito boa, áspero, brigão, não entendendo a imprensa, não entendendo questionamentos simples e até, na minha visão, justos de serem colocados, este é o Mano que nós estávamos acostumados antes. Isso é real. E nós... É que é isso que eu estou Isso é dizendo, verdadeiro. talvez ele tenha evoluído. Aí eu fiquei, hoje eu estou refletindo. O Mano, de fato, evoluiu. E só teve um dia ruim, e todo mundo pode, eu já tive meus dias que eu me arrependo e fiz atitudes que eu não deveria. E... Vários, inclusive. Não, tudo bem, acontece mais do que eu gostaria que acontecesse, mas acontece. Ou se de fato o Mano antigo era um Mano maquiado pela brilhante Camila Menezes, que é assessora de imprensa dele, filha dele, que é muito boa, e esse é o real, eu tô na dúvida. Eu acho que o Mano, a gente via a imagem da Paramount, na transmissão, e o Mano estava agitado, né? Estava tenso. E eu fiquei com uma impressão de que o Mano, o gol do Alan Patrick foi assim, distensionou assim, o ambiente. Assim, puxa vida, empatamos o jogo. E o Mano esperava uma celebração, que o Inter arrancou com um empate. O Mano estava imaginando que a coletiva, ela seria, para usar o termo da moda, um recorte a partir da estreia na Libertadores. E os jornalistas não fazem apenas recortes, eles têm que olhar o contexto, o macro. E estão olhando que o time do Internacional é um time que oscila. É um time que várias vezes na temporada fez um bom primeiro tempo e caiu no segundo, ou às vezes não fez um bom primeiro tempo e reagiu no segundo. Foi assim no Grenal, foi assim contra o Caxias, foi assim em outros jogos. E é isso que a imprensa está colocando para o Mano. A imprensa não está lá para avaliar tão somente o resultado. E aí o Mano ficou surpreso. Quando ele fica surpreso, ele vem para a aspereza que o Baldasso fala. Ele vem para uma reação. E aí eu acho que ele foi forte demais. Tanto eu acho que ele foi forte demais, que me parece, eu conversava com o Tiger na redação e com o Ribeiro hoje, que ao final da entrevista, parece que ele tenta fazer um cavalinho de pau e voltar, entendeu? Tentar se explicar. Ele tenta se explicar no final da entrevista. Acho que ali já houve um pequeno reconhecimento. Não é o reconhecimento que ele tem que fazer, né? Que o Mano é muito maior que isso, ele poderia muito bem chegar, pode ser no cercadinho ali no treinamento do Beira-Rio e dizer, gente, poxa vida, não esperava aquele tipo de pergunta uma atrás da outra, acabei me perdendo ali, vamos zerar essa conta e vamos seguir adiante. Acho que vai ser bom para todo mundo. César quer falar. Eu tenho uma ideia, eu acho que a grande incomodação do Mano é porque ontem o Inter jogou para ganhar o jogo. No primeiro tempo. Mas produziu para ganhar o jogo. No primeiro tempo. 25 minutos. Não jogou todo o jogo. Não, todo não. Mas não foi pior que o adversário nunca. Sempre teve com domínio do jogo. Eu contesto isso, o Baldasso. No segundo tempo, o Medellín jogou mais que o Inter. Não, mas seria natural. Quis dar com o Taio Lara, pelo amor de Deus, seria natural fazer a pressão que fez e tal, mas eu tô dizendo assim, produziu para ganhar. E ali tem um pouco da incomodação também do cara. Porra, ele tava direitinho, cara. Sabe? Podia ter matado. Era jogo para ter ganho. Era jogo para ganhar. Lembra que eu te falei? Aí eu acho que é natural que as pessoas se incomodem. Tudo bem, mas eu vou tentar manter uma coerência. Lembra que eu te falei o seguinte, depois do jogo Grêmio e Ipiranga, dizendo, olha, o Grêmio não jogando contra o Ipiranga, ou perdendo ali, tá claro que o Grêmio não jogou. O Grêmio jogou bem o campeonato inteiro e contra o Ipiranga, por conta dos desfalques, por conta de tudo que aconteceu, não jogou bem. E tu disseste o seguinte, não, se tivesse perdido, tu ia bater. Eu falei, ia criticar pontualmente, mas dizer, foi um crime. O Internacional ao contrário. O Internacional não joga bem. Aí o Inter melhora um pouquinho contra os caras lá e a gente... não, mas jogou bem. Cara, se o Inter tivesse numa batida de boas atuações, tu ia dizer que ontem jogou mal. Isso aí. Matou, parabéns, medalha. É isso aí. Sério? Acertei uma? Não, é que não dá pra olhar só o jogo. Mais. O César tá olhando, essa é a minha divergência, só o jogo. E o Inter no primeiro tempo teve uma baita atuação, eu concordo contigo. Eu sou um comandado de Leonardo Meneghetti no programa. A primeira coisa que tu disse aqui, antes de entrar no ar, tu disse o seguinte, gente, vamos olhar a bola primeiro. Olhei a bola, entendeu? Eu sou um comentarista da bola. Tu e o Mano eu só quero deixar claro aqui, para o programa vai seguir, sobre incomodação, eu estou muito incomodado com o senhor João Batista Filho. Por quê? Muito incomodado, eu sei que vai ser pauta depois. Com o Ribeiro Neto já não dá nem para dizer que eu estou incomodado, eu sou incomodado. Mas por quê? Contigo depois a gente fala, porque tem muita coisa para discutir. Tá agora, jogadores no departamento médico do Grêmio, diga lá. Ontem a atividade foi aberta, Meneghetti, e aí Kahneman e Carbacho participaram normalmente do aquecimento. Só que depois do aquecimento, o Kahneman voltou para a academia e não participou do restante da atividade. Ao contrário de Carbacho.
Hoje, novamente, apenas o aquecimento foi aberto. E aí, novamente, Carbacho e Kahneman estiveram no aquecimento. O zagueiro argentino é dúvida para o jogo do fim de semana contra o Caxias. Já Carbacho está praticamente confirmado entre os titulares. Detalhes ainda sobre DM, Fábio e PP já correm em volta do gramado. Ontem, inclusive, o Rodrigo Ferreira, que tem uma lesão grave no joelho, voltou a correr em volta do gramado. Mas, por enquanto, de novidade para o fim de semana confirmada do DM, apenas Felipe Carvalho. A volta do Carbacho significa muita coisa para o Renato, mas em especial uma saída de bola qualificada, um pé na área do volante, que ele chega na área, fez gol no Grenal assim. É um outro meio-campo do Grêmio esse, César. Eu particularmente gosto muito desse jogador, desde as primeiras partidas dele, ainda se entrosando, gosto muito. Eu acho que o Grêmio agrega muito quando ele entra. Né? A gente já está vendo aí o movimento do PP também, o Grêmio precisa de número ali, mas a volta dele garante uma qualidade maior na saída de bola. É preciso referir que esse jogo é duríssimo para o Grêmio. O time do Caxias é muito bom time, muito bom. A gente está vendo o trabalho realizado por esse jovem treinador e o Grêmio precisa estar inteiro. É fundamental que o Grêmio esteja inteiro nesse jogo. E o fato do Carbajo voltar é uma tranquilidade a mais, não só por ele, mas também porque tem reposição. Tu acaba tendo possibilidade de mudar se o jogo precisar. Então, estou muito confiante. E o fato da torcida ter comprado a ideia, né? Esgotaram os ingressos, merece o carimbo de um título, o movimento da diretoria do Grêmio, lá do Alberto Guerra, também dos homens do futebol, Calef e o Brum, que merecem esse carimbo por todo esse movimento que eles fizeram nesse início de temporada. Eu estou muito curioso para chegar sexta-feira, porque eu quero ver os nossos palpites aqui da KTO. Não dá para ser hoje, Paulinho? Não dá para estragar, né? Porque é o seguinte, gente, o Ribeiro Neto passa 49 dias do ano, que o time do Grêmio é perdedor de gols, que o Soares é perdedor de gols, que o time do Grêmio não bota a bola na casinha. Aí hoje na Rádio Bandeirantes, fazer essa inconfidência para vocês, na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Esportivas, que ele roubou o espaço do Benfica, o Benfica estava de folga hoje, trabalhou ontem até a madrugada, na crise do Internacional lá, na briga do Mano Menezes, e aí entrou o Ribeiro Neto. Ele disse, o Grêmio vai empilhar gols, Soares vai fazer gols, é a 8ª dose da vacina. Ô, Beneguete, infelizmente tu não tem acompanhado o meu canalzinho, né? Tudo bem que eu só faço vídeo de vez em quando, mas quando eu faço... 2 vídeos por ano, né, Ribeiro? Não, essa semana ele postou 2 na segunda-feira. São os 2 o ano? Não fomos muito bem, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, o que eu disse ali? A zica do Soares termina no próximo gol. O que eu quero dizer isso? Quer dizer que eu estou dizendo que o Soares não está perdendo gol? Não, está perdendo gol. Aliás, está dizendo que ele está zicado. O Soares está dizendo que está perdendo gol. A revolta é do próprio Soares. Que frase maravilhosa tu fizeste, sabe por quê, Ribeiro? A frase, cara, o Ribeiro Neto, ele enlouquece, cara. Ele disse que o Soares, ele vai parar então, ele vai parar de criticar quando o Soares fizer um gol. Claro, porque quando ele fizer um gol, termina a tua tese, Não, né? termina a minha então é óbvio isso. Aí é que tá. É capaz do Ribeiro até dizer... Eu avisei. Não, ele já está dizendo... Sabe cara, qual é Ribeiro, a diferença, Breguete? Que o CCD, que é meu amigo, entendeu? Que eu admiro, é a real representante do tricolor. Não sou real representante de nada, não represento nem o meu cérebro. Você está confundindo tese com fato. E contra fato não há argumento. Sabe? Uma novidade que eu estou falando para vocês aqui. Então, o cara tá perdendo gol, ele tá bravo porque tá perdendo gol. Então, onde é que tu tirou que acaba no final de semana? Tem um embasamento científico é claro pra chegar. Vacina! É evidente que é vacina. Vacina! Ele é o Soares, Tu tá se protegendo. Mas olha só o seguinte, ó. Só vem aqui, ó. Honra o que tu tá dizendo aqui na Rádio Bandeirantes. Não me vem sexta-feira, 0-0. 1-0 pro Grêmio. Falou hoje que o Grêmio vai empilhar gols e que o Soares vai marcar gols. Então vem com 3 ou 4 ou 5 Se o Soares jogar o que jogou nos jogos em que não fez gol, o Grêmio é campeão gaúcho. Não foi. O Grêmio quase foi eliminado. Se o Soares jogar o que jogou nos jogos que ele não fez gol, o Grêmio é campeão gaúcho. Por isso é que o teu nome é Fabiano Baldar. Eu detesto ter que fazer o que eu vou fazer agora. Eu detesto. É a coisa que mais vai me doer hoje. Concordar com o Ribeiro Neto. Preciso de alguma coisa mas pra jogar nele. É que assim, ó. Eu tô aqui olhando quase como um telespectador que abre aqui, Chiclé, abre aqui. Um ouvinte premiado que tá aqui e tal. A gente podia fazer o ouvinte Marquespan leva você ao dono da bola. Eu preciso aí de bota uma alguma coisa pra arquibancadinha jogar ali e nele bota agora. 5 caras é que vêm ao vivo. Que eu vou jogar alguma coisa nele. Deixa eu falar. O Ribeiro Neto
estava criticando o Soares por não fazer gol e dizendo que ele não estava fazendo gol e pontuando e tal. Vocês criticavam. Aí o Ribeiro Neto agora diz que ele vai fazer gol e vocês estão criticando. O Ribeiro não tem escapatória, vai falar o quê? Mas é vacina. Vocês criticam quando fala que não, vocês criticam quando o sim. O Ribeiro não tem escapatória porque a tese nasce morta, nasce furada, porque ele não consegue, observar que o Soares... fato. Tu não pode pegar um jogador, isso parece meu guri de 11 anos, me levou pra eu ver jogar bola esses dias, ele jogou bem, mas aí ele não fez gol e começou a chorar, porque o pai foi ver ele jogar e ele não fez gol. Eu disse, meu filho, não é só gol, existem outras coisas no futebol. Então eu vou ensinar pro Ribeiro o que eu ensinei pro meu filho. O que eu ensinei pro meu filho de 11 anos, eu vou ensinar pro Ribeiro agora. O Soares não precisou fazer gol nesses jogos pra ter jogado bem. Tá, mas o Luiz Adriano não vale pra ti o recado Baldassi, tá? Porque tu não nada. jogou bem. Tu não fez gol, tu não jogou bem, tu errou todos os lances do jogo. Meneghetti. O que é? Voltou pra ele agora. Meneghetti tá uma metralhadora. Em quase todos os lances ele tava em impedimento, cara. Ele errou todas as conclusões. Eu quero saber se o pai dele vai ver sábado todos os dias, ou ele vai ver... O pai dele vê o nosso programa todos os dias. Mas eu quero, Meneghetti. Abraço pro Adriano, que é uma figuraça, gente boníssima. Porque eu posso revelar... Deve ser um cara engraçado, Posso, nesse momento, revelar o porquê da minha indignação? Vamos lá, torcedor do Juventude. Não, é de novo. Tu tá torcedor do Juventude hoje. Veio de verde mesmo, né? Veio confiante. Esse senhor aqui, não vejo mais saída. Tá, então não adianta, não vou conseguir me reabilitar nunca. Mas o nosso queridíssimo ali, o Bochechinha, o nosso Kiko do programa, o querido João Batista Filho, ontem nós estávamos fazendo a cobertura do treino do Grêmio. E o treino do Grêmio era separado, era um treino que tu poderia fazer qualquer tipo de análise. Porque era campo reduzido, uma parte com conclusão a gol. Cara, os caras tomaram conta. E o Picão fez todo um trabalho de análise do treino do Grêmio. Inclusive, é preciso dizer, um treino muito qualificado do Renato. Treino qualificado. Tu poderia olhar o treino e dizer o seguinte, um treino europeu, como gostam de dizer os treinos. Setorizado. Tudo podia dizer. Um baita treino, agora falando muito sério. Picão, pra quem não sabe, é o estagiário do canal do César. Não é estagiário mais, né? O meu jornalista. É diretor. É diretor do canal. O Picão manda em mim, né? E aí ele pega uma bola e tem o lado maravilhoso do Renato, porque o Renato dá um treino hiper qualificado na tarde de ontem e tem uma parte do treino que ele brinca. Que é ele pegando a bola, cruzando, aí ele brinca com o jornalista. Não tem imagem aí? Tem. O Picão é que gravou, maravilhosa a imagem. O que ele comentou? Treino de resenha. Foi pro Twitter bater boca e criticar o Renato. O Renato deu um treino ontem, pra calar a boca dos caras, inclusive a do César, que eu já desisti de criticar o Renato, né? Porque o Renato tá muito bem. Então, eu já desisti. Já larguei. Não, eu já larguei. Eu não. Agora, eu acho que o Renato é um treinador quase completo. De vez em quando ele faz umas folguinhas que me incomodam. Mas, tirando aquilo, é maravilhoso. O treino dele ontem é maravilhoso. E aí ele pegou uma pinça, tirou uma parte do lado resenha do Renato para diminuir o Renato. Ou seja, o certo é te jogar isso aqui... Não. A produção competente que vai conseguir as imagens aí, tá no Twitter do César. Imagem. Mas nós quebramos o Paulinho porque o César não combinou com ninguém. Mas a história é a seguinte, ó. Tem mais de 500 mil de visualizações o vídeo já. O Renato postou no Instagram dele também, se quem quiser pode ir lá ver. O Renato postou o vídeo. Imagina o orgulho do Picão. O Renato postou o vídeo. Postou um vídeo que está no meu Twitter, que foi o Picão que fez. O Picão ontem me mandava e dizia, cara, o Renato repostou o nosso vídeo. E aí, o treino era o seguinte, os jogadores estavam fazendo cruzamentos e os caras não estavam acertando. E aí o Renato dando bronca, dizendo, vocês erram tudo, não sei o quê. E ele estava de costas. E ele pegou, vou cruzar de costas pra você ver. E ele cruzou uma bola. Eu vi, isso aí. Só que aí, a única coisa que eu coloquei, eu falei, cara, como resenha é maravilhoso. Só que a única coisa que eu pontuei, esse cruzamento, em quase sempre o zagueiro vai tirar. Porque é um cruzamento fraco em arco. A bola faz assim, ó. Criticou o cruzamento do Renato. É o cara chato. É o chato. Só que o Renato... Cruzamento, gente, olha só pra avisar. O que eu quis dizer, deixa eu terminar, eu tô terminando, te ouvi por 5 minutos.
O cruzamento hoje, não sou o didático da bola, mas eu vejo treino e vejo jogo de futebol. Talvez a galera que vê pela TV ou até o pessoal que tudo bem, cada um vê futebol do seu jeito, não tem noção da intensidade. Cruzamento hoje, os caras dão uma pancada na bola e ela vem assim, que o Argel falava, que eu peguei a expressão, tem que ser rasante. Rasante seria rasante. Não é cruzamento balão, é isso? Exatamente. Então, assim, Tu não entendeu que era uma brincadeira do Renato. Claro que é uma brincadeira e eu falei... Então pra que ser chato ser uma brincadeira? Mas eu só queria salientar. Vale. Olha aí, ó. Olha a imagem. Esse cruzamento aí, o zagueiro tira. Só que o áudio é maravilhoso, tá? Aí o cara vai pra dentro da área, o Renato pega. Olha o cruzamento. Ele diz assim, fica parado aí. Olha lá. Ele diz assim, fica parado aí. Aí ele cruza. Olha lá. Aí o cara que faz o gol, ele olha pra imprensa e diz o seguinte, essa aula foi de graça. É maravilhosa. Só que, Meneghetti, eu só queria colocar que essa aí é uma parte do treino, porque ontem a gente fez todo o treino. Inclusive tá lá, se você quiser ver todo, tem uma análise de todo o treino no canal. São 5 ou 6 grupos de trabalho, o treino dividido do Grêmio. É um baita de um treino que o Renato tá passando para os jogadores. E é por isso que o Grêmio tá bem. Menegas, exatamente por isso que o Grêmio tá bem. Só para explicar, é óbvio que é uma resenha, é óbvio que eu sei que era resenha. Eu só quis contribuir para o debate. E a galera tá detonando. Só que assim, ó... Detonando não, tu tá sendo atacado pela milícia. Muito bravo. Milícia do CCD. Tu já explicou, não conseguiu. Vai ter lance que vai ser igual a esse. Pra te xingar. E a galera, vai dar gol. Só que geralmente esse tipo de cruzamento não dá, porque o zagueiro é mais favorável pro zagueiro. Já falou isso 4 vezes aqui no programa. Não colou. E a tua definição, o Meneghetti e o Baldassi definiram bem. Pra que ser chato? Não O Natan tá próximo de fechar com o Grêmio, Meneghetti. Inclusive, a reunião acontece em Porto Alegre entre o jogador, o pai dele, que é o seu José Carlos, e que cuida da carreira do Natan, e a direção do Grêmio. O anúncio pode acontecer ao longo dessa semana. Havia uma dúvida sobre a possibilidade do Natan jogar aqui por um desejo do jogador, que gostaria de permanecer no Atlético Mineiro. Havia uma discussão também em relação ao salário do jogador, mas essas questões estão sendo superadas. O Grêmio deverá contratar Natan. A tendência é de um vínculo de 3 temporadas com um jogador de 27 anos. O Grêmio tem se incomodado um pouco com a demora desta negociação, e exatamente pela indefinição do Natan, mas nas últimas horas as coisas andaram um pouquinho para que isso possa fechar. Está um pouco amarrado a questão do Natan, né? Tá, Meneghetti, assim, saíram algumas informações que nunca foram confirmadas, na verdade, mas como eu sei que acaba estando na boca do torcedor, é importante comunicar isso ou falar isso, que o jogador não queria sair do Atlético. Eu te confesso que eu nunca ouvi falar isso, e aí eu comunico porque começou a ser voz corrente em vários torcedores dizendo, se ele não quer vir, então não... Olha, eu nunca tive essa situação, eu sempre soube que ele de fato, por exemplo, não quis... voltar para o Fluminense, ele disse que ele queria brigar no Atlético. Só que o Galo está dizendo, o Cudê não vai usar ele, nós liberamos para o Grêmio, e o Grêmio começou desde então a fazer um tipo de negociação que primeiro era virtual, ligação, chamada de vídeo, conversas, e a reunião, eu não sei, Tiger, a reunião mudou para Tijucas. O Calef está em Tijucas nesse momento. Porque o jogador ele é de Blumenau. Da infeliz tragédia que aconteceu hoje, um negócio absurdo. Um abraço para todo mundo que está lá, da comunidade e tudo mais. Mas o pai dele mora em Tijucas e o Calef foi para Tijucas, pelo que eu recebi hoje pela manhã. Eu até tinha que ser aqui, mas o Calef foi para Tijucas negociar. Tá mais enrolado do que deveria, mas eu não acho que isso é um sinônimo de que o jogador não quer vir. Eu acho que é um sinônimo de que o jogador quer fazer um bom contrato. Prazo dia 20, né? Prazo dia 20. Agora, César, é um jogador que eu acho que vai acabar jogando no Grêmio, tá? Eu tenho uma posição de que, se o Renato mantiver esse esquema, eu acho que ele toma a posição do Vina. Tu acha que ele é titular? Eu acho que ele vai ser titular. Tá. Não no primeiro momento, mas acho que acaba tomando a posição do Vina, não sei que tu pensa de forma contrária. Mas o Grêmio tem que estabelecer os seus limites também financeiros, né? Claro. A situação do Grêmio, a gente sabe, é preocupante. Sabe que essa relação do não quer vir e tal, eu não entro muito nisso, tá? Porque... basta uma mudança, um telefonema para que o projeto seja diferente. Claro. Então, eu não entro muito nessa história, não gosto de carimbar os jogadores por isso, assim. Fato que ele não quis vir no ano passado. No ano passado o projeto do Grêmio era horroroso, né? Não tem o que falar. O projeto do Grêmio esse ano é bom. O projeto vai jogar com o Soares, por exemplo. Tenho certeza que alguns não quiseram vir no ano passado e vão querer vir, é natural. Mas, Meneghetti, só dentro da linha, tem que ter limite? Tem. Precisa contratar? Precisa. A contestação o Vina vai ser um dos grandes nomes do Grêmio em razão da sua
Em razão do que ele... Não, é porque uma contestação, como o Meneghetti falou, em cima disso. Vai ser um dos grandes nomes e ele não sai do time. Tá bem. Nós vamos ao intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa, gremistas e colorados e corintianos e flamenguistas. 21 mil pessoas nos assistindo por aqui. Fora Natan e seu empresário, diz o Henk, tá brabo aqui, tá brabo. O Seraph Matrix diz que o Vina erra muito gol. Vina acima da média, Natan é muito bom sem lesão, diz o Pereira. Tiger, tu também era um estudiante de Mérida? Sim, eu era. Tiger, o que aconteceu com o Baldasso que só passa pano no Grêmio? Baldasso é lúcido falando de Grêmio, cara. Muito lúcido falando de Grêmio. A gente já abordou isso bastante aqui. Me contrata, Tiger, se dá umas férias aí. Pô, cara, me serve, tá? Me serve umas férias, mas não tem como, cara. Não tem como. Tiger, e o cardápio? Hoje tem massa e bife à milanesa. É frango à milanesa? Tá, frango à milanesa então e massa com molho. Muito bom. Muito bom, muito bom. PP vai voltar, o PP volta na segunda rodada, tá, do Campeonato Brasileiro, é a tendência. Contra o Cruzeiro. Como tá o Tcheco? O Tcheco, meu gato, está bem. Chicletinho também. Tiger, tu já fingiu estar lendo uma mensagem pra dar uma dura em alguém aí do programa? Não, até porque vocês estão vendo as mensagens aqui, né? Vocês têm acesso a todas as mensagens que eu tenho. Então vocês mesmos são as provas de que todas as mensagens que eu tenho aqui, que eu leio, elas existem. Até porque eu não consigo ler todas, né? Ainda mais, eu não tenho espaço para ler todas. Imagina ter espaço para inventar mensagem. Não tem como. Vem logo Valência, diz o Josepe. E a meia do Baldasso, como é que tá a meia do Baldasso hoje? Não dá, né? Mas tá bonita a meia do Baldasso. O Baldasso ontem veio com uma meia colorida que eu elogiei, muito bonita. Quando o Grêmio estreia na Libertadores, Tiger? Tomara que no ano que vem, né? Tomara que no ano que vem. Paraná é Grêmio, diz o Alain. Tiger, o cara tá cansado hoje. Pô, eu tô cansado, cara. Ontem ontem eu fui até 3 da manhã trabalhando. Falou, gente. Beijo. Tchau. Vou colocar o resultado final da nossa enquete interativa, abordando este momento do Internacional. Por que Mano Menezes não consegue fazer o Inter repetir 2022 em 2023? Bateu no teto o time, é isso aí mesmo, metade, 50%. Falta elenco, um pouco mais de um terço, 38%. 12% acham que o time de Mano está no caminho certo. Hoje, 19 horas, 7 da noite, Dono da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9 ou no canal do YouTube, Esporte Band RS. A gente volta amanhã aqui ao meio-dia e agora está chegando aí Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos campeões dos Donos da Bola. Passamos longe, hein, do placar de ontem, né? 1-1 deu... bom, o placar foi 1-1, mas eu arrisquei 2-0, você também, né? Não, eu falei que 2-0 era um bom placar. Na verdade é o seguinte, eu tinha uma combinadinha lá de empate ou o que eu achava que ia acontecer, que era a vitória do Inter. Eu te confesso que eu tô meio triste hoje, viu, Mota? Consternado aqui, o JB falou sobre esse caso de Blumenau, em Santa Catarina. Isso aí tá começando daqui a pouco a ficar frequente no nosso país, esse tipo de chacina em escola, contra crianças, um maluco com um machado. Ô, Mota, olha, eu nem iria iniciar o nosso Boa Tarde Rio Grande falando dessa tragédia, mas... Nós que somos pais, né? Não tem como, não dá para se isentar de sentimento, de revolta, indignação, e nós estaremos ao vivo lá com o Ronaldo Penido, da Band de Santa Catarina. Daqui a pouquinho ele vai passar todas as informações a respeito desse crime bárbaro e o que você disse muito bem, né? Vem se tornando cada vez mais comum no nosso país. As nossas escolas, faculdades, universidades, creches, escolas públicas vão ter que ter algum sistema de segurança para tentar pelo menos minimizar esse tipo de ataque. Bom programa, Mota. Obrigado, Meneghetti. Um abraço, 7 da noite na rádio. Amanhã, meio-dia, tem mais Donos da Bola.